Olá, esse é o Interseção, o programa de política internacional do Estadão. O nosso tema de hoje é leste europeu e eu estou aqui com o professor Fernando Kuiven, da Direito Internacional do Mackenzie. Professor, nas últimas semanas cresceram os temores de que a Rússia estaria interessada em outras regiões do leste europeu depois da anexação da Crimeia. Queria que o senhor explicasse para a gente quais são essas regiões e o porquê desse interesse russo. É verdade, essa tendência da Rússia a expandir, né, a sua influência territorial para outros territórios do leste europeu é uma tendência que deve se verificar nos próximos dias. É o que a OTAN tem constatado pela movimentação de tropas russas. Principalmente, eu acho que os primeiros alvos vão ser a Transnistria, primeiro, que é uma região que se tornou independente da Moldávia em 1990. Essa independência se fez dentro de um contexto de ocupação militar russa, muito parecido com o que aconteceu na Crimeia. Em 2006, houve um referendo também na Transnistria, né, muito parecido com o da Crimeia também, num contexto de propaganda pró-Rússia, num contexto de ocupação militar. E esse referendo não foi reconhecido também pela sociedade internacional, né, tirando a Rússia e alguns países que a apoiam. E a tendência é que o parlamento russo vote uma nova lei, né, autorizando a anexação da Transnistria, né, após a Transnistria manifestar a vontade de ser anexada pela Rússia. Da mesma forma que a Crimeia fez. Né? Ela se declarou independente, uma autodeclaração. A Transnistria já fez isso. O próximo passo é a Rússia aceitar essa anexação da Transnistria. Outros territórios que provavelmente vão sofrer o mesmo destino é a Ossétia do Sul e a Abcásia, que são províncias autônomas da Geórgia, que se tornaram independentes também. Na Guerra de 2008, né? 2008, se autodeclararam independentes com apoio russo, apoio militar russo. Né? Então, é muito natural que os próximos passos da Rússia sejam esses territórios, antes mesmo de tentar o sudoeste ucraniano, né? Que parece ser o objetivo final do presidente Putin. Mas o sudeste ucraniano vai ser mais complicado, vai ter que ter um jogo político mais forte. Eu acho que os primeiros passos seriam anexar essas três regiões. São regiões que falam russo também, que têm uma formação, né, populacional muito parecida com o sudeste da Ucrânia. Então isso pode ser um passo muito importante para desestabilizar essa parte da Ucrânia, para tentar depois politicamente ter uma influência e talvez desmembrar a Ucrânia em 2 ou em mais regiões, algumas que podem no futuro ser anexadas à Rússia de novo. Professor, essa tendência, ela foi precipitada pela deposição do presidente da Ucrânia em fevereiro, ou ela era algo que já tinha sido mais ou menos planejada no establishment geopolítico russo? A questão da Ucrânia foi só uma questão que acelerou esse processo, ou é uma estratégia nova? Eu acho que foi fundamental a anexação da Crimeia e a deposição do presidente ucraniano. Eu acho que não estava nos planos do Putin anexar essas regiões. São regiões que fica muito caro para a Rússia manter essas regiões longe da capital, né, regiões que ela não tem interesses econômicos mais fortes. Os interesses ali são mais políticos mesmo. Então, o objetivo do presidente Putin, o objetivo final que os especialistas falam, é a chamada União Eurásia, né, sobre a dominação russa. E a chave para essa união da Eurásia é a Ucrânia. Né? Tanto pelos gasodutos quanto pelos Exatamente. Produtos agropecuários e tal. Exatamente, tanto pela parte econômica, né, parte energética, como a parte política também. A Ucrânia representa muito da formação populacional de toda a Eurásia. Ela é um conjunto de etnias com as quais os outros países da região se identificam. A gente não pode esquecer que todas essas regiões elas têm em comum, né, um contexto sociopolítico muito interessante. Primeiro, a maioria da população é de origem russa, né, com outras etnias que simpatizam também com a Rússia. Existem, né, uma questão também econômica. Eles querem fazer parte da Rússia porque na Rússia os salários, as aposentadorias são praticamente o dobro do que é na Ucrânia e o triplo, ou 4 vezes mais do que nessas outras regiões. Então eles têm muita vontade de pertencer a uma nação mais forte, onde eles vão ter uma vida melhor, melhores salários, né? E a Rússia, ela quer ocupar essas regiões também
por razões não só de política, mas também existe um lado afetivo muito forte dos russos. São regiões que já foram russas, depois do final da União Soviética deixaram de ser, e os russos acham que seria uma justiça histórica elas voltarem a ser da Rússia. Existe uma espécie de saudosismo histórico, não só em relação à União Soviética, mas também ao Império Russo, que no passado se estendia por essas regiões, né? Não só a Ucrânia, mas também a Bielorrússia, países bálticos, sempre foram palco de disputa do avanço do Império Russo no leste europeu. Isso no século XVI, XVII, XVIII. Tem isso também, né? Tem, com certeza. E a gente tem que lembrar que o Putin era um agente influente da KGB, né? Ele foi um ex-agente e ele tem nele esse sentimento, né, do Império Russo, né, do Império Russo que tem que se expandir. Desde a época dos czares, como você falou, e da União Soviética. Então, existe esse saudosismo, né? E não é só... Eu acho que essa vontade expansionista é muito importante, mas o presidente Putin ele é muito pragmático também. Então, eu acho que mais do que expansionismo, ele pensa também no contexto atual da Rússia. É um contexto que uma classe média está crescendo muito, uma classe média que contesta muito o governo, contesta a corrupção, né? É uma burguesia forte, está surgindo oligarquias que muitas vezes têm uma força grande sobre o governo, né? Ligadas à energia, à infraestrutura. Então, as manifestações que desde 2011 estão acontecendo na Rússia, então isso se assemelha muito ao que o Brezhnev fez em 79, quando invadiu o Afeganistão. Foi um movimento diferente da expansão da União Soviética. Ele fez aquilo para se fortalecer politicamente e mostrar para a União Soviética que ele era um governante forte. Eu identifico mais isso no Putin, essa vontade de se fortalecer internamente, do que realmente uma vontade de expandir a Rússia, né? Eu acho que ele está tentando resolver primeiro os problemas internos, claro, através de ganhar dessa força, dessa legitimidade que ele vai ganhar, se tornando né, como os czares faziam, um governante russo que expande o seu império, demonstrando, né, que a mãe Rússia está cada vez mais forte.